Língua Portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 6. Aula 2. Olá, crianças! Sonharam com a língua do P? P de sapo ou P de papo? Vocês já pararam para pensar em como foram inventadas as línguas? Ninguém registrou como isso aconteceu, mas dá para imaginar. Os primeiros seres humanos eram quase como animais, um pouco mais inteligentes, emitiam sons. Aos poucos, esses sons iam ficando mais precisos. Um som para designar uma coisa, outro som para designar outra coisa. Mas imaginem quantos milhões de anos para tudo isso virar uma língua como a nossa, com 1 milhão de palavras, e cada palavra com masculino, feminino, plural, verbos com tempos, modos e pessoas diferentes. E pensar que nós podemos escrever todas as palavras da língua com 26 letras e falar todas elas com os fonemas que essas letras representam. E ainda temos os poetas que ficam brincando com isso, e as crianças que inventam línguas como a língua do P. É maravilhoso pensar nisso, não é mesmo? Vamos aprender um pouco mais sobre a nossa língua? Correção do dever de casa. Vamos começar pela Pombinha Branca. O poema que está aqui, na página 89. Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando a roupa do casamento. A roupa é suja, é cor-de-rosa. Pombinha branca é preguiçosa. Agora reparem que eu vou ler diferente. Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando a roupa do casamento. A roupa é suja, é cor-de-rosa. Pombinha branca é preguiçosa. Vocês treinaram bastante? Já sabem declamar de cor? Agora vamos ler os nossos verbos? Eu vou ler uma vez. Eu dou, eu rimo, eu hei, eu quero. Agora vocês vão acompanhar comigo. Eu vou falar de cor. Eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dais, eles dão. Conseguiram me acompanhar? Já estão craques para conjugar os verbos? Vou ler todos, vou falar todos. Eu rimo, tu rimas, ele rima. Nós rimamos, vós rimais, eles rimam. Eu hei, tu hás, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem. Agora vamos ler esses verbos da parte de baixo. Gostar, brincar, comer, ouvir. Eu vou ler e vocês leem aí no livro de vocês. Acompanhem comigo. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Eu brinco, tu brincas, ele brinca. Nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Eu ouço, tu ouves, ele ouve. Nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Vocês repararam como o verbo ouvir é diferente dos outros? Eu ouço. Ouvir, eu ouço. Observem a brincadeira. Vou usar um verbo de cada coluna. Eu dou a partida, tu rimas? Ele há de querer. Nós gostamos de brincar. Vós comeis enquanto eles ouvem? Vocês repararam o que eu fiz? Eu usei um verbo de cada coluna para formar diferentes frases. Vocês podem fazer essa brincadeira também. Quem errar, sai. Depois volta na outra rodada. Agora vamos voltar para o nosso ninho no sapé. Vamos aprender mais com as respostas da ficha do texto. Ficha da página 79. Exercício 5, pergunta A. Que características do texto fazem dele um poema? O que vocês responderam?
Rima, verso e estrofe. Alfa, a resposta está correta. Isso caracteriza um poema. Se tem rima, verso e estrofe, sabemos que é um poema. Mas no exercício devemos responder com frases completas. Como você escreveu no caderno, Alfa? Ah, muito bem! A resposta está correta e bem escrita. E o que mais podemos dizer sobre as características de um poema? O que falamos na última aula? Exatamente. Um poema é um poema porque brinca com as palavras, brinca com as ideias. Nem precisa ter rima. Item B. O que a autora quer comunicar? Eu respondi assim. Isso mesmo, Beto, isso mesmo. Ela chama atenção para a forma das palavras a partir da letra P e brinca com a forma das palavras e dos animais que tem essa letra. E também brinca com o som. Forma, som. Tem papo, som de letra P. Tem pé, som do passarinho, piu. Esse quadro nos ajuda a organizar as informações. A autora brinca com a forma da letra P. Ela diz que a letra possui papo e pé. Ela também compara a letra P com o passarinho, porque os dois possuem papo e pé. Além disso, a autora também brinca com o som da letra P quando usa muitas palavras com essa letra. Item C. Por que o título do poema é Passarinho no Sapé? O que você respondeu? Por que ela usou essas palavras e não outras? Ah, correto! A palavra passarinho é a mais importante. O passarinho é o personagem principal, a ideia principal. Ele tem papo, tem pé, pia, se escreve com P. E a palavra sapé? Pode ser isso mesmo. Ela escolheu uma palavra que também tem a letra P e tem a ver com passarinho. A ideia central do poema é identificar o passarinho no sapé. É o título que reflete essa ideia. Vocês estão reparando como os autores pensam bem nos títulos que colocam nos textos? Vocês se lembram do título do poema sobre aquela sopa deliciosa? Isso mesmo! Super sopa, tão verde e tão rica. Super sopa. Lembram-se de como ele brinca com essa palavra o tempo todo? E a sopa fica rica? Quem não daria tudo só para um pouco da simples sopa? Estão vendo como as pessoas que escrevem bem pensam em cada palavra que vão escrever? E relacionam uma palavra com a outra de formas interessantes. Para quem foi escrito esse texto? Nós já conversamos sobre isso na aula anterior. Para crianças extremamente inteligentes de todas as idades. Muito bem lembrado, Alfa. Você prestou muita atenção em nossa aula anterior. Era exatamente o título do livro do Benjamin Bloom, não é verdade? E nós conversamos sobre isso. Nós falamos sobre o livro Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Poesia é para quem tem espírito de criança, de aventura, de fazer as palavras voarem na imaginação. É isso que o poeta quer. Transmitir o que ele sente. Pode ser uma bobagem, uma coisa simples, um som, uma letra, mas ele transmite com emoção. Isso é poesia. O resto, rima, estrofes, versos, são apenas instrumentos para fazer a poesia. O importante são as palavras, a escolha das palavras, o arranjo das palavras. E por falar em estrofes, aqui temos duas perguntas. Quantas partes e, entre parênteses,
a palavra estrofes. Mas cuidado, ele não está dizendo que as partes são o mesmo que as estrofes. Tanto que a palavra estrofes está entre parênteses. Tem 3 partes. Basta a gente ler a questão que está na parte de baixo. Muito bem, Alfa. A gente sempre deve ler todas as questões antes de começar a responder. Muitas vezes, a resposta de uma se encontra logo adiante. E como você respondeu? Partes, estrofes, do que elas falam. Parte 1, estrofes 1 e 2, do que elas falam. P. Partes 2, estrofes 3, do que elas falam. Sapo. Partes 3, estrofes 4 e 5, do que elas falam. Passarinho. Excelente, Alfa! E você organizou muito bem. Parte 1 tem 2 estrofes, ela fala do P. A parte 2 tem uma estrofe, fala do sapo. E a parte 3 tem 2 estrofes, fala do passarinho. Resposta muito boa. E vocês, repararam o cuidado do autor? P, 2 estrofes. Sapo, 1 estrofe. Passarinho, 2 estrofes. Será que é por acaso? Provavelmente não é. Vamos pensar bem. O P tem papo e pé, mas não pia. O P não é animal. O sapo tem papo e pé, também não pia, mas é animal. O passarinho tem papo, pé, pia e é animal. Vamos verificar esse quadro e preencher juntos? Papo, pé, animal, pia. P tem papo e pé. Vamos marcar X nas 2 primeiras. Sapo tem papo, pé e é animal. Vamos marcar X nas 3 primeiras. Passarinho tem papo, pé, é animal e pia. Vamos marcar as 4. Papo, pé, animal, pia. O que vocês observam? Uma progressão, não é mesmo? P, 2 características. Sapo, 3 características. Passarinho, 4 características. E o que mais vocês observam? Vamos fazer um círculo na coluna animal. Isso mesmo. O sapo tem coisas em comum com o P e com o passarinho, mas só o passarinho tem tudo. Observam que o poema pensa em tudo, em todos os detalhes, nos mínimos detalhes? Nas letras, nos sons, na ordem, nas ideias. Não é por acaso que esta é uma das maiores poetisas da nossa língua. Poesia é feita para imaginar, para partir do texto e pensar em outras coisas. Imagine que o poema voa. Isso mesmo, o poema voa. Imagine que o poema tem asas. As estrofes 1 e 2 são uma asa. As estrofes 4 e 5 são a outra asa. E a estrofe do meio é o corpo. Viram o que se pode fazer com uma poesia? Será que a poetisa pensou nisso também ao decidir como seria a estrutura do poema? Vocês sabiam que quando o arquiteto Oscar Niemeyer estava pensando em como iria desenhar a cidade de Brasília, ele a imaginou como se fosse uma borboleta? Isso mesmo, Brasília tem asa. Asa norte, asa sul. E o arquiteto voou. Vamos agora ver esses outros exercícios da página 79. Vamos ver o que mais temos aqui para aprender. O que significa a palavra sapé? Nós já respondemos, vocês se lembram? Exatamente. Uma planta da família da grama. É uma gramínea. Item 7. Pé, pio, pio,
sapo, sapé. Essas palavras estão no texto. Agora vocês vão me dizer 6 palavras que começam com P. Alfa, diga 3 palavras que começam com P. Pai, professor, papagaio. Beto, agora você. Pipa, passarinho, palhaço. Está correto. E se a gente disser assim? Vamos pensar em 6 palavras que começam com P e que têm a ver com o texto. Fica mais difícil, não é mesmo? Mas vamos pensar. Todo mundo ajuda? Então vocês vão falando e eu vou anotar. Poema, poesia, pássaro, poeta. Ótimo. Faltam 2. Tudo bem, está bem assim. Viram como a gente é obrigado a pensar? É assim que os poetas fazem. Eles estabelecem uma regra bem difícil e isso os obriga a pensar muito antes de escrever. Exercício B, página 80. Agora temos uma lista bem fácil. Palavras que começam com P e terminam com inho. Passarinho, passinho, pezinho. E o que mais? Sapinho, poeminha, poetinha. Este exercício é um pouquinho mais difícil. Todos com o livro à mão? Lápis para escrever? Eu vou ler o comando. 6 palavras com a letra P na segunda sílaba. Exemplos: sapo, sapé. Vamos marcar o tempo? Quem termina primeiro? Quero só ver. 1, 2 e já! Vamos ver as palavras que apareceram? Apenas, espera, hipopótamo, operar, upa, apelido. Quanta palavra diferente! Apenas, espera, hipopótamo. Essa tem 2 P's. Operar, boa. Upa, muito boa essa. Apelido, todas dentro da regra. Letra P na segunda sílaba. E você, completou a sua lista? Este exercício é para vocês matarem saudade do primeiro ano. Vocês se lembram que no livro do primeiro ano havia umas atividades assim? Só que no primeiro ano vocês ainda não conseguiam ler os comandos. Ligue o animal com o barulho que ele faz. Essa não tem graça, não é mesmo? O desafio aqui era ler o comando. Você leu muito bem, Alfa. E vocês? Já leem todos os comandos do livro? Já leem tudo que está escrito no livro? Exercício 4. O que temos que fazer aqui, Beto? Copiar as palavras do texto que rimam com as palavras da lista. A primeira palavra é a palavra é. Sapé. É, sapé, sapo. Que palavra do texto rima com sapo? Papo. Essa tá no papo. Você agora, ninho. Qual palavra do texto rima com ninho? Fácil, não é? Passarinho. É, sapé. Sapo, papo. Ninho, passarinho. Esta é uma forma de forçar a gente a pensar. Só valem as rimas que estão no texto. E vocês lembraram muito bem de todas elas. Exercício 10. O que temos que fazer aqui? Você já leu o comando? Vamos ler juntos? Observe a palavra pia. O passarinho pia. O menino lava o pé na pia. Escreva 2 palavras que tenham 2 sentidos. Mas eu vou colocar uma regra a mais, para ficar mais difícil. Essa palavra
precisa estar no texto. Papo de garganta. Papo de bater papo. Muito bom, Alfa! Agora o Beto vai formar duas frases com a palavra papo no sentido de garganta. Tô pensando. Ah, já sei. O sapo tem papo e o passarinho também. O papo do P parece com o papo da letra Q. O sapo tem papo e o passarinho também. O papo do P parece com o papo da letra Q. Excelente, Beto! Muito boas essas frases e muito bem pensado. Agora o Alfa vai fazer duas frases com a palavra papo no sentido de bater papo. Já estava esperando por isso. Vamos lá. O bate-papo estava muito animado. Ele contou tanto papo que ninguém acreditou. Vocês estão a toda hoje, hein? Muito boas ideias, muito boas frases. E você, escreveu também frases boas como estas? Contou muito papo? Acho que agora o autor exagerou, hein? O autor do livro não, os autores. Vejam só. Escreva o nome de todos os pássaros que você conhece. Número 11. Escreva o nome de todos os pássaros que você conhece. Vocês conhecem muitos pássaros. Vamos simplificar. Vocês me dizem alguns. Só uns 50. Só 50? Brincadeira. Que pássaros vocês conhecem? Eu vou pedir ajuda aos nossos colegas. Vamos conhecer um pássaro de cada região do Brasil. Um pássaro típico de cada região. Quem é do norte do Brasil? Aí tem milhões de pássaros. Quem me diz o nome de um pássaro bem típico? O irapuru. Ótimo, ótimo, um lindo pássaro. O irapuru é a ave que simboliza o estado do Amazonas. O irapuru é famoso pelo seu canto. Agora vamos para a região Nordeste. Quem me diz o nome de um pássaro bem típico do Nordeste? Carcará! Carcará! Carcará é um urubu, ele é famoso. E no Centro-Oeste? Quem conhece a ave que é o símbolo do Pantanal? Pantanal é uma região de pântanos que fica no Mato Grosso. Existe o Pantanal do Norte e o do Sul. Isso mesmo, é o tuiuiu. É lindo, não é mesmo? E no Sudeste, na Mata Atlântica, que pássaro é famoso nessa região? Alô, Rio de Janeiro! Tucano. Tucano de papo amarelo. E qual região falta? Isso mesmo, região Sul. Que aves bonitas temos por aí? Araponga. Araponga. É a ave símbolo do estado de Santa Catarina. Vocês já ouviram o canto da araponga? Parece um martelo batendo na bigorna, não é mesmo? Essas aves não existem só nessas regiões, mas elas são típicas desses lugares. Gostaram desse exercício? Viram que viagem nós fizemos pelo Brasil? E agora temos mais um exercício muito interessante. Exercício 12. Qual a diferença entre um pássaro e um sapo? Alfa. Estou pensando. Pense no poema. Qual a diferença que o poema sugere? Já sei. Um sapo não pia, mas ele também não voa, nem faz ninho. Esta é fácil. A diferença entre o P e o B. Vocês se lembram dos treinos de caligrafia? Um P é um B com duas partes. Agora essa é para você, Beto. A diferença entre um ninho de passarinho e um ninho de cobra. Ninho de passarinho eu conheço. É feito de graveto, palha ou sapé. O passarinho faz o ninho com o bico.
Ele faz um ninho cada vez que tem uma ninhada. Ninho de cobra? Eu nunca vi. Você conhece bem o ninho de passarinho, Beto. É assim mesmo, feito com o bico, com todo cuidado e carinho. Ninho de cobra? Vamos aproveitar para conversar um pouco sobre isso. Cobra bota ovo, vocês sabiam disso? Mas ela não choca, ela deixa os ovos em locais protegidos e que sejam mornos. O que nós chamamos de ninho de cobra é, na verdade, um amontoado de cobras que, em geral, ficam enroladas umas nas outras. Ai, dá medo, não dá? Mas ninho de cobra também é uma expressão. Aquela turma ali é um ninho de cobras. É um grupo de pessoas venenosas, fofoqueiras. Bom nem chegar perto. E por falar em expressões, vamos conversar sobre as nossas expressões? O que vocês conseguiram apurar sobre elas? Página 82, vamos lá. Bater papo com alguém. Esta nós já comentamos. Conversar. Ficar de papo pro ar. Isso mesmo, ficar à toa, sem fazer nada, deitado numa rede, pensando em nada, distraidamente. Ele não deu um pio. Ele não deu um pio. Ficar calado, caladinho, sem dar um pio. Cortar as asas de alguém. Cortar as asas de alguém. Mandar ficar quieto, parar de ser exibido. É por aí. É o que acontece quando cortamos a asa de um pássaro. Ele não pode voar, perde a liberdade. Cortar as asas é cortar a liberdade, limitar o que uma pessoa pode fazer. Se uma pessoa está muito saliente, muito exibida, muito entrona, querendo só aparecer e atrapalhando todo mundo, está na hora de cortar as asas. Sapo de fora não chia. Essa é bem conhecida, não é mesmo? O que vocês apuraram? Uma pessoa que não é do grupo não dá palpite. Só pode participar quem é do grupo. Boas respostas. Agora vamos à última expressão. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Esta também é muito conhecida. Exato. Ficar contente com o que temos. E qual é o contrário dessa? Quem tudo quer, tudo perde. E assim chegamos ao final desta lição. Fluência de leitura. Hoje o tempo ficou curto. Vamos nos despedir de nossa pombinha branca? Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando a roupa do casamento. A roupa é suja, é cor-de-rosa. Pombinha branca é preguiçosa. Resumo da aula. Terminamos hoje mais uma lição. E que lição! Um poema que parecia tão simples, tão bobinho, e nos fez voar alto, não foi? Ufa! Aprendemos a entrar dentro do poema, examinar por dentro, examinar como pensa o autor, entender o sentido, o conteúdo, a escolha das palavras, a estrutura. 2 versos, outro verso, mais 2. E o poema da sopa, aquela super sopa. Como os poetas gostam de brincar com as palavras, não é mesmo? E aqui a gente também faz isso. Brinca com as palavras o tempo todo. É assim que a gente aprende sobre a nossa língua portuguesa. Até a próxima!